forte, nada depende de um só, e é por isso que hoje estamos aqui, porque nada depende só da Marinha Grande, mas depende de todas as nossas cidades geminadas, que em conjunto, quando nós fazemos todas estas partilhas, quer do nosso saber, quer da nossa disponibilidade, da colaboração e o sentido de humildade, de dar aos outros e de aprender com os outros, faz de nós, de certeza, cidades maiores, e potenciamos naturalmente o nosso país para bem mais longe. Porque quando pensamos e referimos a Marinha Grande, permitam-me aqui os meus colegas de câmaras, vemos a Marinha Grande como uma cidade de enorme progresso, naturalmente a par das vossas, mas com um potencial enorme para aquilo que é a projeção do nosso tecido empresarial para o mundo inteiro e aquilo que nós vamos contribuindo para a balança comercial do nosso país com aquilo que são as características próprias da nossa região. E é dentro de tudo isto que nós também queremos partilhar convosco. E estamos nesta mesa redonda, como é que chamou há pouco? A conversa... Workshop. Não, o engenheiro Menezes atribui-lhe aqui um outro sentido, que é uma sessão de trabalho. É isso mesmo que aqui estamos a fazer, e agradecer-vos, sobretudo, também a vossa disponibilidade para estarem aqui e que hoje seja um recomeço daquilo que nós poderemos fazer em todas as outras áreas que são naturalmente da competência da Câmara. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. E antes de darmos início à sessão de trabalho, vamos dar a palavra à doutora Cristina Crespo, que vai proceder à apresentação do projeto Data Conhecer. Boa tarde a todos. Antes de passar ao debate propriamente dito, na Open Projetos, por fundos públicos, comunitários, iniciou-se em dezembro, portanto estamos já com 5 meses de atividade, ou 6. Esta atividade é muito importante porque começa a trazer os outros parceiros que nós queremos para os projetos, que são os municípios. Portanto, é um projeto que visa ir aos 4 municípios, neste caso, que já estão connosco, desde 2013 foi quando nós começámos este projeto Data Conhecer. Começámos a lançar os primeiros desafios aos municípios, sempre numa lógica muito voluntarista, de todos participarem com o que nós lhes chamamos de embaixadores. O que nós fizemos com este projeto foi tentar estruturar algumas ações, algumas atividades e definir alguns objetivos concretos, porque vamos fazendo atividades sem, no fim, termos muito objetivo definido, e este projeto significa formalizar de alguma forma e concretizar algumas ações. Tenho um conjunto de objetivos que refletem tudo aquilo que temos vindo a falar ao longo destes anos, com os 4 municípios, a promoção conjunta dos municípios, com as valências que cada município tem, com aquilo que tem instalado, com as incubadoras de cada uma das regiões, com os centros de investigação de cada uma das regiões, portanto, promover essas infraestruturas que cada um tem em conjunto, é um dos objetivos deste projeto. Dinamizar uma rede que de alguma forma contribua para o empreendedorismo e que estimule o empreendedorismo, procurando ideias inovadoras, promovendo-as, sensibilizando cada vez mais, partindo daqui, mas com os outros municípios, e alargar isto ao estrangeiro. O município da Marinha Grande, que é de onde estamos a partir, tem germinação com uma cidade francesa, Fontenay-sous-Bois, que também já está mentalizado ou sensibilizado para este projeto, e tem também Santo Ildefonso de La Granja, em Espanha, que também queremos atrair mais para o projeto e promover ações concretamente com eles. Portanto, aqui seria hoje o ponto de partida para depois lançar a estes 2 municípios, também focando um bocadinho, talvez como um veículo, a diáspora destes países, ou seja, procurando os portugueses que estão pelo mundo e onde já estamos a fazer algum trabalho. O que é que nós vamos tentar fazer ao longo? Outro dos objetivos será a promoção de missões que já temos feito, de empresários, de centros de investigação, das nossas incubadoras, partilha entre as várias regiões. Um guia do investidor
é uma ferramenta útil para atrair investimento estrangeiro ou de outras regiões, e faz falta a qualquer um dos nossos municípios. Há algumas coisas, mas se calhar não há nenhum em onde esteja tudo muito resumido e que, de alguma forma, quando vem à incubadora Open, nós consigamos dizer, olha, estes são é o que existe disponível aqui na Marinha Grande, ou em Montemor, ou em Oliveira das Meias. Criar empresas é claramente um dos focos. Vamos ver que é um dos objetivos que está muito claro no projeto. Reforçar a rede, ou seja, criar que o Data Conhecer seja de facto uma rede, esteja consolidada e que se conheçam os atores dessa rede. Algumas atividades que estão previstas são reuniões entre os vários municípios, workshops como estes ou ações como estas, as tais missões empresariais, a rede internacional para angariar investimento com missões também lá fora, portanto, aí a Fontenay, já palavrámos um bocadinho isso com o Sr. Presidente de Fontenay Suboá no outro dia. Passar a mensagem da modernidade, este foi um bocadinho o mote aqui do projeto, foi passar a mensagem da modernidade de Portugal e especificamente dos nossos municípios que estão aqui representados quando vamos lá fora, quando vamos convencer os empreendedores a virem para Portugal, os empresários a investir em Portugal. É uma das mensagens que queremos. A questão do gabinete de acolhimento ao investidor estrangeiro, ou nacional, mas a questão de, falámos no Japão, por exemplo, que temos a ideia de atrair investimento também do Japão, por exemplo, que é uma das coisas que nós estamos a tentar fazer, ter um gabinete de como é que investem em Portugal, como é que investem na Marinha Grande, o que é que precisam fazer. Depois, dentro dos próprios conselhos, vamos tentar identificar iniciativas empreendedoras que possamos estimular, e que possam dar origem a empresas, que é esse o nosso foco da incubadora neste caso, e penso que todos os municípios também procuram estimular o empreendedorismo e a criação de novas empresas. É claro que queremos criar também algum prémio, alguma recompensa desses projetos que surjam. A ideia é que surjam na partilha com os vários municípios que aderirem ao projeto. Identificação de casos de estudo de projetos que surjam e que tenham sucesso aqui na nossa região, ou nas várias regiões que aderirem ao projeto. E, por último, aqui a questão da divulgação de todo o projeto, com um site, pronto, isto já seria fazer uma gala final de divulgação de todo este projeto. Portanto, este projeto vai decorrer até 2019. Só, por último, alguns indicadores, talvez aquilo que é mais importante. No fim, queremos que sejam criadas 12 empresas, esperamos que sejam muito mais. Nós fomos pobrezinhos a comprometer-nos, é claro que vão ser muito mais. Nos workshops, esperamos fazer vários workshops, várias missões, estamos aqui a falar 8, portanto será a ideia, pelo menos 4 nos vários municípios, mais 2 fora, e alguns municípios eventualmente serão repetidos, e ainda podemos atrair outros, como Vila Real de Santo António, que ainda não aderiu e que esperamos que venha a aderir. Era só. Obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Cristina. Vamos então começar a nossa sessão de trabalho. Connosco temos então a Sra. Presidente do município da Marinha Grande, a professora Cidália Ferreira, Rui Luzes Cabral, vice-presidente na Câmara de Oliveira das Meias, e Gil Porto, da Câmara de Montemor, o Novo. Em nome da organização, muito obrigado pela vossa presença. Vamos então iniciar o debate de ideias e, se me permitem, começaria com a anfitriã, a Sra. Presidente do município da Marinha Grande. Sei que a autarquia marinhense foi tornado público na semana passada que vai criar, ou pretende criar, um gabinete de apoio ao empresário e ao empreendedorismo. E gostava de começar precisamente por aí, até porque está aqui o autor desse projeto. Confirma que, efetivamente, a autarquia vai avançar, quando, quem o vai liderar e que objetivos é que terá este gabinete? Como sabe, nós estamos em fase de reorganização interna da Câmara. É uma questão que efetivamente foi feito um diagnóstico sobre a situação atual e sobre as mudanças que queremos implementar.
Este gabinete é um dos gabinetes que irá ser criado naturalmente e com o qual nós nos comprometemos, até porque comprometemos-nos com esse assunto já relacionado com aquilo que foi a assinatura do Pacto Territorial para o Emprego 2030 e que já na altura era uma das necessidades que nós verificávamos ter. De acordo com aquilo que é uma carta estratégica para o Conselho e que foi feito no anterior mandato, há várias linhas que aponta, e uma delas, e tendo nós todos consciência disso, é para a parte empresarial e aquilo que a autarquia tem que fazer também neste âmbito desta parceria e desta dinâmica daquilo que é para nós importante relacionado com o empreendedorismo, aquilo que nós hoje aqui estamos a fazer, com o apoio que queremos dar aos empresários, com o rejuvenescimento de novo, passo este pleonasmo, daquilo que é o nosso centro empresarial e, portanto, são situações que estamos a considerar, que não nascem de um dia para o outro e que eu não vou apontar, de facto, aqui nenhuma data, como me fez na pergunta, exatamente porque passa por um conjunto de circunstâncias que queremos fazê-la com ponderação e quando se inicie, de facto, com aquilo que nós necessitamos. Daí que está enquadrada em toda uma mudança de estratégia que queremos implementar dentro da Câmara, e este é um dos gabinetes que apontou, mas é um entre os outros que queremos lançar. Este gabinete poderá eventualmente trabalhar em articulação com o projeto Data Conhecer? Claro que sim. Tudo não faria sentido se assim não fosse. Quando se fala no Data Conhecer, quando foi lançado o Data Conhecer, foi sempre com esta característica daquilo que é a nossa capacidade empreendedora em todas as áreas, como diríamos. E dar a conhecer a Marinha Grande é dá-la a conhecer em todos os âmbitos, naquilo em que nós somos mesmo bons e temos várias potencialidades. Daí não faria sentido nenhum não se enquadrar. Ouvi há uns meses atrás o Sr. Engenheiro Menezes, se me permite citá-lo, dizer que um dos problemas que a Marinha Grande tinha era atrair pessoas, atrair talentos. Este gabinete pode, de alguma forma, ser um facilitador no sentido de ajudar a que os empreendedores se instalem no Conselho da Marinha Grande por ser da cidade. Então eu pensei que ia passar a palavra ao Engenheiro Menezes, deduzir das suas primeiras palavras. Mas por isso mesmo eu lhe dizia que efetivamente há mudanças estruturais que também temos que fazer. Todas elas passam até pelo nosso imobiliário, pela nossa atração. Foi exatamente por isso que o Vice-Presidente da Câmara esteve agora no âmbito de uma iniciativa da CIMERREL em Paris, numa feira exatamente ligada a essa área da atratividade, do imobiliário, da potencialidade de se poder trazer para o nosso Conselho também potenciais empreendedores nessa área, vindo também do estrangeiro, e que nós queremos criar um gabinete de projeto interno no âmbito da ORU para, de facto, dinamizar aquilo que, no fundo, é o nosso centro histórico, digamos assim, porque muito assim lhe chamamos também. E, portanto, todas essas questões que está a pôr fazem todo este sentido nesta ligação, por isso lhe falava nos vários gabinetes e na criação deste tipo de estrutura que depois pode, digamos que, dinamizar a Marinha Grande naquilo que todos nós temos como intenção e queremos fazer da nossa terra uma Marinha Grande ainda maior do que aquilo que ela é. Eu peço desculpa aos nossos convidados, este é um assunto que está na ordem do dia, eu já vos dar a palavra, mas gostaria ainda de voltar a este tema. Sr. Presidente, não se quis comprometer com uma data para a abertura deste gabinete, mas eu gostava de insistir. Este gabinete será uma espécie de amigo
do empresário, amigo do empreendedor. Ao longo dos últimos anos tem-se falado muito sobre a dificuldade que muitas vezes quem quer investir na Marinha Grande tem dificuldade de encontrar terrenos onde implementar. Temos o problema da zona industrial que andamos a debater há mais de 20 anos e a zona industrial continua por desenvolver, levando a que se criassem outras zonas industriais em zonas periféricas, que não nesta que é a zona industrial por a excelência. O que é que nos pode dizer em relação a esse? Dá a sensação que este gabinete já deveria ter aparecido há muitos anos e só agora. Portanto, acredito que ainda este ano vamos ter uma equipa de trabalho a trabalhar em conjunto, não só com os empreendedores, com futuros empreendedores, a trabalhar com os empreendedores que estão aqui, nesta altura, na Open, a trabalhar, a incubar as suas ideias. Quando é que podemos ter esta ligação entre gabinete, município, empreendedores e futuros empreendedores que, como a doutora Cristina disse bem, serão eles que vão criar riqueza, são eles que vão criar postos de trabalho, são eles que vão fazer com que a Marinha Grande se envolva. Claro que acredito que até ao final do ano nós teremos implementadas essas medidas. Se o Tosé insiste no prazo... Eu peço desculpa, Sra. Presidente. Não faz mal, eu pensava que não estávamos cá, que esta conversa de trabalho não iria incidir sobre esses aspectos. Até de formação jornalística. Já percebi que é, já percebi naturalmente. Mas dizer que esta conversa passa muito mais por aquilo que estamos hoje aqui a fazer, a nossa semana do empreendedorismo, mas entendo que a pergunta que se enquadra dentro desse aspecto e que tem essa preocupação. E exatamente por isso lhe disse que parte de um processo muito mais abrangente na criação de todos os outros gabinetes e na reestruturação dos serviços da Câmara, porque quando se fala quando se fala nos alargamentos das zonas industriais que todos nós desejamos há vários tempos, quando elas estão identificadas, temos um trabalho grande pela frente que não nasce naturalmente de um dia para o outro e que nós faremos tudo para conseguirmos realizar aquilo a que nos propomos, que é efetivamente isso. Em relação ao gabinete, naturalmente que a aposta é, durante este ano, podermos fazer essas modificações todas necessárias e a criação de todos eles. Muito bem. Eu gostaria que passasse agora a bola, aliás, o microfone, não se pode falar de bola, pois não, estamos com aí cria-se em alguns clubes de futebol. Sr. Vice-Presidente da Câmara das AMEIs, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença, é um gosto recebê-lo no nosso município. As AMEIs têm, a par da Marinha Grande, é um município com uma componente industrial também muito forte, não só ligado ao vidro, a par da Marinha Grande, mas também, e sobretudo nesta fase, no setor de moldes. Como é que a autarquia, Rui Cabral, olha para esta temática do empreendedorismo? Olá, muito boa tarde, é uma honra estar na vossa presença, eu agradeço o convite à Open, por estar aqui convosco também na rádio neste debate. E um cumprimento muito caloroso à Sra. Presidente da Câmara da Marinha Grande, a professora Cidália Ferreira, ao meu colega vereador também da Câmara de Montemor. E, portanto, Oliveira das AMEIs é um dos 19 concelhos do distrito de Aveiro e um dos 17 da área metropolitana do Porto. Como forma que já foi referido, há uma afinidade muito grande com a Marinha Grande, de facto, por esta vertente empresarial e da questão do vidro e dos moldes. Temos muito em comum a esse nível e, portanto, pelo que eu percebi pelas palavras aqui da Sra. Presidente também, há alguns constrangimentos também relacionados com a expansão das zonas industriais. Agora nós temos lá uma zona industrial que já não lhe chamamos zona industrial, mas sim uma área de acolhimento empresarial, que é ali mesmo perto numa freguesia que é a freguesia de Loureiro, junto à saída das portagens de Estarreja. Também criamos lá o ano passado um centro de negócios com o objetivo de estar preparado para uma incubadora de empresas também, como aqui. E temos também o problema, e para responder a esse problema da expansão das zonas industriais, temos algumas no Concelho, em Oliveira das AMEIs, onde se concentra a maior parte das indústrias de moldes,
o espaço já é exíguo e, portanto, essa de Loureiro vem colmatar um pouco essa falta de espaço para o crescimento. Nós temos, de facto, muitas empresas, eu tenho aqui até alguns dados. Nós temos mais de 7 mil empresas que empregam cerca de 28 mil trabalhadores. Para terem uma ideia, temos 163 km quadrados de área, temos cerca de 68 mil habitantes, temos agora 12 freguesias, com a agregação eram 19, estamos bem localizados junto à A1, à A29, junto à linha do norte do caminho de ferro também, e portanto Oliveira das Meias é o 4º concelho com o maior número de indústrias transformadoras da área metropolitana de Porto, e é entre os 86 concelhos da região norte o 7º município mais exportador para o espaço comunitário. Nós temos uma taxa de desemprego muito abaixo da taxa nacional, que é 5%, e temos agora um problema que todas as visitas e que todas as conversas que temos com empresários, uma dificuldade em mão de obra. Temos uma indústria dos moldes forte, como já aqui foi referido, a metalomecânica, temos também a parte das louças metálicas, temos a parte dos laticínios, temos o arroz, portanto temos uma indústria muito diversificada e estamos com muita falta de mão de obra. Em todas as conversas que temos, precisamos, todos os jovens que saem ou do sem fim na parte dos moldes, de cursos profissionais, das escolas, se quiserem, têm emprego garantido, mas estamos com dificuldades. Temos também uma rede viária muito extensa que temos que apostar para criar melhores condições dentro do próprio concelho na mobilidade que temos e, portanto, nós, à semelhança daquilo que também aqui foi referido, criamos há alguns anos também um gabinete para dar apoio às empresas e foi a partir desse gabinete que criamos esta nova área de acolhimento empresarial e, portanto, aquilo que nós pretendemos é ter um pouco de diplomacia económica para conseguir apoiar os nossos empresários e absorver outros que se queiram instalar no nosso concelho. Estas iniciativas, no fundo, acho que são muito importantes, nós trabalharmos em rede, criarmos experiências. Há muita gente do Oliveira das Meias, empresários, tenho colegas meus que vêm muitas vezes à Marinha Grande, da mesma forma que muitos empresários da Marinha Grande que têm negócios com Oliveira das Meias e, portanto, no passado escondia-se um pouco o conhecimento, isso já está muito ultrapassado. Hoje em dia, a partilha de ideias, este mundo agitado em que nós vivemos, leva a que as pessoas trabalhem em rede, como referi, e que consigam alavancar os seus negócios, internacionalizarem-se, diversificarem esses negócios, e isso é importante para a criação de riqueza, para a criação de postos de trabalho. Acho que é por aí que devemos ir. Essa questão da partilha do conhecimento, certamente, Sr. Engenheiro, servirá de modo também para as conclusões, depois no final terá a oportunidade, porque ainda recentemente o ouvi falar sobre essa matéria e efetivamente caminhamos nesse sentido. Mas gostava de perceber o seguinte: o Concelho de Azemais é proativo, procura os empreendedores, suscita o empreendedorismo no vosso território, ou pelo contrário é reativo? Esse gabinete espera que sejam os empreendedores, os jovens, que vão à procura de espaços para se instalarem? Qual é a vossa política relativamente à dinamização e à criação de empresas e de emprego no vosso município? E já agora, como é que esse gabinete funciona, se de facto funciona bem, se é ele que faz a ponte, de facto, com quem quer investir no vosso território? O gabinete ainda não está a funcionar a 100% como nós gostaríamos que estivesse. Aliás, nós queremos deslocalizar esse gabinete para essa nova área de acolhimento empresarial, onde terá também essa incubadora de empresas. E nós, obviamente que isto tem surgido a várias velocidades.
e Oliveira das Meias, como todo o distrito de Aveiro, é um distrito muito industrializado, e nós temos, fomos no passado, no fundo, as indústrias foram criando no território sem haver esta preocupação de lhes dar condições nestes espaços partilhados. Hoje em dia as coisas são diferentes e, portanto, o objetivo é nós, através do reforço desse gabinete, conseguirmos sermos proativos e termos essa diplomacia económica como eu referi. Ainda não está como nós queremos. Nós também, isto já vem do executivo anterior. Este novo executivo, que está sensivelmente meio ano em funções, está a procurar reforçar esse gabinete para dar frutos e não estarmos só sentados na Câmara Municipal à espera que nos procurem. Portanto, temos que dar condições aos empresários, temos que divulgar o que temos que ampliar o que temos, criar essas tais redes de mobilidade internas, porque as outras temos boas vias de comunicação em termos nacionais no Conselho de Oliveira das Meias, e temos que fazer esse trabalho. Confesso que ainda há muito a fazer a esse nível. Portanto, no passado, apesar de termos uma indústria muito forte, foram os empresários, no fundo, que puxaram a carroça, entre aspas, mas hoje em dia não podem ser só os empresários, e portanto é por isso que a Câmara Municipal, as câmaras municipais, através desses gabinetes, têm que sair dos seus territórios, têm que criar essa atratividade. Isso é importante. Ou seja, pelas suas palavras, depreendo que o município de Zemeias é um facilitador ao empreendedorismo e à instalação de novas empresas. Pretendemos ser facilitadores, obviamente que sim. Muito obrigado. Passava agora a palavra a Gil Porto, Montemoro Novo. Ao contrário destes dois municípios, é um território mais agrícola, não tanto industrial. De que forma é que vocês, em Montemoro, trabalham esta questão do empreendedorismo, que não é só ligado à indústria, pode também estar muito focado em outros setores, como a agricultura? Boa tarde. A cumprimentar os colegas de mesa, uma mesa redonda como está no programa, não é? Além de uma sessão de trabalho, um espaço de debate e de partilha. Efetivamente, Montemoro Novo está numa condição diferente dos colegas dos municípios que aqui estão presentes. Temos 1.232 km², eu estava aqui a comparar com Oliveira das Meias. Atualmente 7 freguesias, depois desta unificação éramos 10, portanto em 1.232 km², 7 freguesias, e torna-se uma distância considerável. Temos sobretudo uma rede viária muito grande, muito larga, em que atualmente temos que praticamente fazer por ela, não é? Porque o Estado neste momento pretende centralizar um conjunto de competências que lhes advém, que nós estamos a tentar assumir, e portanto não deveríamos assumir, mas portanto nos levantam aqui um conjunto de preocupações, nomeadamente a nível do que é o investimento no Conselho. Nós, enquanto Câmara Municipal, pretendemos também ser facilitadores e, como tal, temos desenvolvido um conjunto de iniciativas e dotado o Conselho de um conjunto de infraestruturas que possam ajudar ao investidor e ao empreendedor a poder se fixar em Montemoro Novo. Nós temos como principal objetivo divulgar o que é as boas condições de vida, boas condições para educar os filhos, boas condições para os jovens crescerem e sustentáveis, para que todos possam fixar em Montemoro Novo. E temos tido resultados perante isto, com um forte investimento no que é a educação, um forte investimento na cultura, o que atrai realmente investidores e atrai empreendedores noutras áreas que não só a industrial. E aqui queria reforçar que a área cultural em Montemoro Novo está, de facto, a funcionar. Ainda agora, no famoso concurso da DG Artes, tivemos quatro associações que tiveram apoio, apesar de ser reduzido o apoio, mas tiveram apoio. Portanto, temos um conjunto de associações e a massa associativa está a funcionar muito bem. Temos cerca de 140 associações no Conselho, o que permite perceber o que é a dinâmica associativa de Montemoro Novo. Com isto,
volto a referir, e é esse o ponto focal, nós tentamos promover a boa qualidade de vida para que os empreendedores possam se fixar nos equipamentos que nós temos e que os nossos parceiros também têm, como é o caso, por exemplo, da Apormor, relativamente à parte agrícola, onde está fixo o leilão de gado, o maior leilão de gado é em Montemor Novo, todas as terças-feiras, portanto há um volume de transações considerável e juntamente com o latifúndio, grandes latifundiários que existem, portanto há aqui uma parte de empreendedorismo que nós pretendemos ser, sobretudo, facilitadores. Quando vos abordo no sentido de se instalar em Montemor, quais são os procedimentos que vocês, município, têm internamente para encaminhar os empreendedores e os empresários, futuros empresários? Atualmente temos um gabinete de apoio ao desenvolvimento económico que funciona nas instalações municipais, juntamente com um centro de acolhimento de microempresas, portanto, que serve basicamente para receber empresários e lançá-los durante um período de incubação de 3 anos, e depois temos 2 zonas industriais que estão capazes de receber o seu investimento, isto em termos industrial. Em termos de investimento ou de procura de atividade cultural, temos também o Gabinete de Administração Cultural, que faz sempre a ponte, portanto, através do que é o apoio ao movimento associativo e à divulgação e às empresas culturais. Para dar aqui um exemplo, temos atualmente o José Miguel Ribeiro, um realizador de animação, que está atualmente a desenvolver os seus projetos em Montemor Novo e é atualmente o único realizador com um projeto aprovado no ICAM de €1 milhão. Portanto, é um tipo de atividade que não é industrial, é uma atividade imaterial e com o qual nós pretendemos apoiar e ir por esse caminho. Quais são os vossos principais setores de atividade neste momento do Geoporto em Montemor? É sobretudo a área agrícola e a parte cultural, portanto é o nosso ponto neste momento de desenvolvimento. Temos fábricas, temos uma fábrica AES, EIP, temos um conjunto de empresas que estão estabelecidas em Montemor, mas sobretudo é a área agrícola e a área cultural que nos faz promover a cidade. Bem, muito obrigado. Paulo Fernandes, muito boa tarde. Ainda vem a tempo de fechar esta primeira leva de questões. Estamos a falar de empreendedorismo e nada melhor que um homem do interior para nos vir explicar como é que se conseguem atrair investidores, empreendedores para um município como o do Fundão. Como é que o Fundão olha para esta palavra que parece tão difícil de dizer, mas que é fundamental para o futuro, não só dos nossos territórios, como do nosso país, o empreendedorismo? Muito boa tarde. Antes de mais, um cumprimento pelo convite, um pedido de desculpas pelo atraso. Tentei nunca utilizar o limite da velocidade como impedimento de passar cá a horas. Isso dito assim, estando a transmitir pela rádio, para não vir a ter problemas. É sempre um gosto aqui estar nesta casa, em concreto, neste Conselho da Marinha Grande. Temos esta irmandade há, de facto, bastantes anos e há uns anos esta parte, este programa do Dar-te a Conhecer, acho que é fundamental e também é um novo paradigma, se quisermos, naquilo que é uma parte da resposta à sua questão. Do ponto de vista do poder local, trabalhar a componente do empreendedorismo, ou se quisermos, aquilo que possa ser a atração ou a criação de valor em permanência, significa pôr, desde logo, em prioridade número 1, exatamente essa agenda. E essa é, digamos, já a primeira linha de resposta que posso dar, é que não pode ser secundarizada. Ou seja, sobretudo então no quadro, se quisermos, do interior do país, onde eventualmente a massa crítica seja um pouco menor, onde eventualmente a dependência do ponto de vista das capacidades que os municípios possam ter, técnicas de mobilização de parceiros, muitas vezes até de aceleramento de processos. Esse nosso capital político serve também seguramente para ajudar muitos dos nossos empreendedores, sejam eles jovens ou não tão jovens, porque essa questão, obviamente, funcionamos seguramente em banda larga, podermos conseguir que, perante uma ideia um pouco madura, ou então uma ideia um pouco mais madura, ou já um quadro de uma empresa, podermos, efetivamente, olhar para esse processo,
vermos aquilo que são as condições de base que temos, aquilo que pode fazer falta para ajudar a que esse projeto se torne, de facto, numa empresa mais promissora, num negócio ainda mais promissor, e, desse ponto de vista, juntarmos depois o puzzle entre as entidades públicas, outras empresas, muitas vezes. Eu gosto muito, por exemplo, no quadro das startups mais tecnológicas, uma das coisas que faço questão é sempre apresentar essas empresas às outras empresas. E até não só do meu conselho. Muitas vezes dizer, olha, conheci uma empresa, tenham atenção ao que aquela empresa pode estar a fazer, se calhar vale a pena perceberem como é que eles já estão relativamente a qualquer processo, porque hoje, ainda por cima, outra talvez, para terminar, mesmo outra dos segundos, ou terceiro, a grande, digamos, linha de resposta àquilo que me pergunta, é que é preciso também ter uma abertura muito grande. Ou seja, nunca mais pensar que o nosso mundo começa e acaba nas fronteiras do nosso município. Isso é logo uma atitude que é essencial a tê-la como referência. Nem nós, no nosso exercício dos nossos paradigmas de poder local, a devemos ter uma abertura entre o local e o mundo, seguramente, naquilo que são os nossos recursos, os nossos problemas, mas então, quando estamos a falar das nossas empresas, isso é absolutamente vital. E não termos aquela ideia de que qualquer empresa que possa decidir ou que vá geminar no nosso ecossistema, temos que ter uma atitude eventualmente protecionista. Nós temos que ter uma atitude universalista, tentar pôr o mais depressa possível essa empresa naquilo que possa ser o seu período de incubação ou de aceleramento, ou eventualmente uma empresa já consolidada, mas o que pudermos fazer para essa empresa estar o mais depressa possível em contacto com o mundo. Se há município que tenha acompanhado ao longo destes mais de 20 anos, aliás, ainda recentemente estivemos no Fundão e tenho acompanhado também a evolução do Fundão, e sempre que se vai ao Fundão nota-se essa diferença. Paulo Fernandes, tenho a sensação de que o Sr. Presidente é também, por excelência, um vendedor da marca Fundão. Concorda com esta minha afirmação, ou estarei a ser abusivo quando digo que sai da sua zona de conforto e vai à procura de homens e mulheres que investam no seu território? Eu costumo brincar e dizer que sou um péssimo vendedor, porque assumo claramente esse papel de obviamente, procurar, olhando mais uma vez para aquilo que possam ser os nossos recursos, e uma empresa também é um recurso. Muitas vezes alguns dos nossos recursos não chegam a ser produtos porque falta de facto essa passagem para o quadro empresarial, algo que possa ser transacionado. Quanto nós vemos muitas vezes um recurso e dizemos esse recurso é fantástico, ele até é posicionado em termos de um mercado nacional ou mercado internacional, ele podia, mas depois perguntamos, e quanto é que vale? Quando uma coisa não consegue ser definida como um preço, é difícil depois a relação com o mercado. E isso já em si, muitas vezes, naquilo que é o nosso dia-a-dia, já temos de facto essa necessidade de traduzir recursos em produtos. Mas eu costumo dizer que sou um mau vendedor para aquilo que possa ser a taxa de conversão. Eu tenho, em vários setores, há setores onde nós somos muito mais competitivos. Quando falo no setor agroalimentar, é um setor onde o Fundão sente-se mais à vontade, relativamente a algumas componentes. Quando falo na metalomecânica, começamos a ter alguma maior dificuldade, mas em alguns setores, na metalomecânica de precisão, no setor do luxo, nós temos de facto ali alguma coisa a dizer sobre esse tipo de processos. Quando começamos a falar de tecnologias de informação, é uma zona onde nós não estamos tão confortáveis. Tivemos que totalmente sair da nossa zona de conforto, apesar de em todas saímos da casca, pelo menos, não sei se é a zona de conforto, mas em todas elas saímos, até nos setores mais tradicionais. Mas nessa, claramente, e nós estamos com 321 empresas
que visitei ou que tivemos reuniões específicas são na área das TICs, e o meu nível de conversão anda na casa dos 10%, em termos de empresas que foram para o Conselho ou que se lá colocaram. Por isso é que eu digo que sou um péssimo vendedor. Se 10% de conversão de vendas não é propriamente um nível talvez assim tão interessante. Quer dizer, em alguns setores até pode ser muito bom, mas é essa atitude. Ou seja, no início, reconheço aqui para os meus colegas, dizê-lo sem vergonha, que fui mesmo estilo vendedor de enciclopédia, acho que não é o termo que me vem mais à cabeça, em parque tecnológico, com uma linha na mão, a bater à porta com um cartãozinho, a identificar-me quem era e dizer que estava a tentar posicionar um conselho, até com um nome curioso, chamado Fundão, nas áreas tecnológicas, que tinha um programa. E fui afinando o programa à maneira que ia falando. Eu diria que cada vez que ia uma reunião, ou que me abriam a porta, porque chegou ao caso, volto a dizer, de bater mesmo às portas, nomeadamente num parque ou outro tecnológico, foi mesmo empresa a empresa, foi segui-las, por ordem. Eu estava no corredor, pronto, e tirava amanhã, e agora vou por aqui fora, ver o que é que acontece. E fui aprendendo muito com esses contactos e fui afinando aquilo que era a nossa estratégia, e isso é que é importante. Claro. Todos nós temos excelentes recursos, que bem colocados e bem afinados e de uma forma integrada podemos ser altamente competitivos. Já lá vamos a essa convergência de recursos, mas antes disso gostava só de fazer uma questão que era para percebermos. Quando recebeu os sims, porquê é que os recebeu? E quando lhe disseram que não, quais foram as razões que enfocaram? O facto do Fundão se localizar na Cova da Beira, no interior de Portugal? Foi essa a principal razão, Sr. Presidente? É uma boa pergunta. Essa. Bom, é mais fácil traduzir o não, porque o não foi muito mais maioritário, como acabei de referir, porque levei muito mais negas do ponto de vista de interesse do que propriamente depois a aceitação e culminar, de facto, o desenvolvimento da empresa no meu concelho. Mas, geralmente, a questão essencial foi migrando. Isso é muito interessante. É uma boa pergunta porque, de facto, isso ajuda até a pensar um pouco o que é que foi evoluindo nestes últimos 5, 6 anos. Ainda para mais é um tempo muito intensivo, mas relativamente curto. Mas mudou. Se nos primeiros tempos o epicentro das questões ainda estiveram ali à volta do que são fatores logísticos de localização, ainda havia ali eu não diria uma preponderância, porque eu rapidamente mudava a preponderância, porque a proposta que eu levava era um pouco à frente, eventualmente, daquilo que eram os fatores logísticos. Eu dizia, olha, a logística, essa não é problema. Eu quero falar de recursos humanos. Já há 5, 6 anos atrás, eu falava era de recursos humanos. Eu tenho os programas de capacitação de recursos humanos, tenho os programas de requalificação de recursos humanos, vou investir num centro de transferência tecnológica ABCOD, que entra-vos na cadeia de valor aqui ou acolá. Ou seja, a proposta eu levava um pouco ao contrário. Tenho uma bolsa de arrendamento que reduz o custo de vida para as pessoas que não vêm para o interior do país, e isso significa que você pode recrutar a um preço mais competitivo, porque há questões que eu coloco em cima da mesa, nomeadamente bolsa de arrendamento protegida para mão de obra qualificada. Acho eu ainda, o único município do país que tem um regulamento que protege as rendas, para além de algumas coisas da parte social, que diria que é a esmagadora maioria, mas acho que deve ser o único que tem proteção de rendas para mão de obra qualificada, que é até um bocadinho um contrassenso, se quisermos pensar às vezes do ponto de vista de rendimentos, mas do ponto de vista da atração de talento e da retenção do talento não é um contrassenso nenhum, nomeadamente num país que tem algumas dificuldades na mobilidade do recurso humano, já sabemos, até porque, como temos as casas às costas, somos como a tartaruga, não é? Éramos todos donos de casas, por isso levamos uma casa às costas e isso reduz-nos a velocidade no quadro de mobilidade. É uma boa imagem, se calhar, até às vezes para percebermos a dificuldade que é trazer talento, que às vezes até tem mercado, mas tem uma casa que já paga. Se agora queremos colocar uma casa noutro sítio, de repente está a pagar 2 casas. E isso, acreditem, que é um fator difícil. Ou pagamos mais, ou, eventualmente, não vem o talento, ou não vem o recurso especializado que precisamos, e, obviamente, perdemos competitividade
na atração da empresa. Mas eu diria que hoje em dia, então, é claro, é evidente, um fator essencial, excepto quando estamos a falar de produções endógenas, evidentemente, uma empresa de cereja, a cereja do Fundão, claro que sim, mas sempre quando estamos a falar de recursos endógenos, e mesmo nesses, é preciso serem muito diferenciadores, porque senão eles também existem noutros lados, e o investimento às vezes pode se deslocalizar. Agora, excepto nisso, neste momento, o fator absolutamente chave de todo este processo chama-se recursos humanos. Eu já nem falo, quando vou às vezes falar com investidores, já não levo nem questões de lotes ou questões de equipamentos e tal. Para isso, haverá uns que são melhores que eu. Eu já só falo, olha, para o recrutamento de recursos humanos, agora fiz um centro de formação dedicado, agora estou a formar técnicos de CNC durante X tempo, agora já tenho uma nova fornalha, agora tenho um viveiro, agora vou fazer com uma escola de costuras porque você quer avançar nas confecções, agora tenho academias de código para requalificar pessoas, agora fui para a Ucrânia para fazer um protocolo com a Universidade ABCD para trazer mais gente, é o que tiver que ser. Mas só falo. Essa é a minha abordagem nos primeiros 70% da minha conversa é esta, como vendedor. Os outros 30%, assim, pronto, ok. Então, e tem espaço? Sim, tenho ali um espaço, se quiserem ver e tal. Mas eu tenho que ganhar nos primeiros 70% de recursos humanos para depois... então vamos agora discutir a mercearia das coisas, o espaço, se um metro quadrado, se o edifício é bonito, se é azul, se é encarnado, ok. Mas primeiro vamos lá ganhá-lo na primeira parte da conversa, que depois o resto vem por acréscimo. O objetivo, Sr. Presidente, desta política é decisivamente transformar o município do Fundão, ou seja, diversificar o mais possível a atividade. É esse o seu objetivo? Sim, e criar riqueza, evidentemente. Não, isso seguramente, evidentemente. O limite, o nosso trabalho de todos aqui é, obviamente, aumentar aquilo que é o nível de vida das nossas famílias. E isso é fácil de dizer, muito difícil de conseguir, porque estamos a falar nos rendimentos, estamos a falar, obviamente, em fugir à lacra do desemprego, onde o haja ainda, e o desemprego, obviamente, ainda existe, mas é tendencialmente cada vez menor e é preciso perceber que perfil de desempregados temos e eu costumo dizer que nós no perfil de desempregados temos é preciso mesmo uma intervenção social. E de uma vez por todas assumir que há uma parte do nosso desemprego que precisa de uma intervenção social. E há outra parte do nosso desemprego que precisa de uma política ativa de emprego e de requalificação. A misturar estes dois campos leva muitas vezes a que não seja... Deixe-me só perguntar-lhe se esta sua política, se esta sua missão se entronca também em questões de natureza demográfica e de envelhecimento da população. Também estão relacionadas? Sim, dizendo desde logo uma coisa. A população do Fundão vai continuar a diminuir nos próximos 15, 20 anos. A população ativa do Fundão, talvez com esta linha que temos seguido, a consigamos manter e eu até diria aumentar. Porque os saldos demográficos no interior do país, se pensarmos só em crescimento natural, há muito mais gente a falecer do que a nascer. Porque a idade média é o que é. O que está a acontecer são saldos migratórios pela primeira vez em décadas positivos. Saldos migratórios na população ativa. E aí é que está, se quisermos, quando hoje fala das políticas para o interior do país, eu acho muito interessante os incentivos à natalidade e essas questões todas, mas, meus amigos, economia. Concentremos, é a demografia, por isso não vale a pena a demografia como um porta-aviões. Primeiro que trave ou que par, tem que se começar não sei quantos quilómetros antes. A demografia são alterações intergeracionais. Por isso, temos que ver onde é que nós podemos ser altamente competitivos, eventualmente nos saldos migratórios, se conseguirmos. Agora, uma questão interessante, até fazendo aqui uma originalidade relativamente ao que é melhor. O que é primeiro, o ovo ou a galinha? O que é melhor? Primeiro ter as pessoas ou virem as empresas, ou ter as empresas e vir as pessoas? Eu diria que esta questão tem que andar ao mesmo tempo. Neste momento, se há algum trabalho que temos que fazer também em conjunto, é que precisamos de, eventualmente, saldos migratórios internos em algumas zonas muito mais positivos, porque temos muita procura de trabalho e não há gente para trabalhar.
E, externamente, então, obviamente, temos que jogar na imigração, com I também, para vermos onde é que nós podemos cobrir algumas dessas questões. Se o meu município vai ficar mais sustentável, porque agora o interessante desse processo é que tínhamos economias tradicionais, onde éramos conhecidos, a Cova da Beira, o agroalimentar, como já referi, as confecções. Começámos a trabalhar TICs, pelo meio também alguma componente industrial na área da metalomecânica de precisão. E agora é ligar. Se falamos de indústria 4.0, também podemos falar de agricultura 4.0, o agrotec, a agricultura de precisão. Começamos a conectar-nos. Hoje, na agricultura, posicionamos como um laboratório. Não tenho problema nenhum dizer, querem testar coisas em contexto real, venham para o Fundão, testem aqui. Olha, tem os produtores aqui, quer testar o sensor, quer testar a robótica. Muito bem, é um campo de demonstração, que eventualmente é o primeiro campo de vendas. E eventualmente, a partir daí, vamos construindo depois o processo da atração, quando estamos a falar, por exemplo, de questões de startup. Ou seja, o desafio neste momento é a fusão entre os setores mais tradicionais e esta, digamos, nova abordagem tecnológica que levou, para já, a mais de 500 engenheiros informáticos a escolherem o meu concelho e não estão nos 800 que eventualmente já deviam estar, porque começamos a ter, não é um problema só do Fundão, é um problema nacional. Não há engenheiros informáticos no mercado e começámos a ir buscar muitos lá fora, mas isto reduziu a cadência que temos, porque nós temos acordos para cerca de 1.200 engenheiros num concelho e numa cidade, que a cidade tem 12 mil pessoas, por isso é de facto muito significativo. Muito bem, Sr. Presidente. Tenho certeza que o Sr. Engenheiro está ansioso por usar da palavra no final, porque há aqui matéria para desenvolvermos e depois nas conclusões terá a oportunidade de o fazer. Eu recordo que estamos em direto da Open, Oportunidades Específicas de Negócio, aqui na Zona Industrial da Marinha Grande, onde estamos a transmitir uma ação de trabalho sobre o projeto Dá-te a Conhecer e vamos entrar precisamente no projeto Dá-te a Conhecer, que é, no fundo, isso que nos traz aqui, mas seria inevitável que no arranque da Semana do Empreendedorismo não falássemos de empreendedorismo. E, engenheiro, que eu gostaria de ser algum comentário relativamente àquilo que já ouvimos até aqui. Parece que temos aqui matéria mais do que suficiente para fazermos aqui já um pequeno balanço. Eu diria que nós temos uma agenda fortíssima e muito longa, só de alguns temas que já passaram aqui, não é? Mas diria que realmente estou plenamente de acordo com o Presidente do Fundão, de que, e aliás estamos de acordo já há muito tempo, de que o nosso foco deve ser fundamentalmente nas pessoas, não é? Porque a questão do ovo e da galinha, eu pessoalmente não sei também se é o ovo ou se é a galinha, mas sei que sem os recursos humanos, sem as pessoas envolvidas, nós podemos ter as ideias mais bonitas do mundo e um por outro virem empreender, mas aquilo que se pretende, que é transformação, não é? Um pouco na orientação, eu tinha aqui um ponto que até marquei, sobre a mudança de certos nomes, não é? De acolhimento empresarial aqui do nosso colega de Oliveira das Meias, e menos o parque industrial. Eu aí, como industrial, sou um pouco mais reativo, não é? Compreendo perfeitamente, não estou sequer a tentar entrar em polémica, mas sem se fazerem coisas, e para isso contribuir o conhecimento, que nomeadamente os talentosos, não é? Como hoje se diz, portanto, pessoas com talento, possam contribuir. Isso é válido em toda a economia, seja ela da indústria, seja do comércio, seja dos serviços. A questão, portanto, mais importante são realmente as pessoas. E acho que esse foco deve ser aquele, eu diria que é bom esquecermos muito dos problemas, enfim, dos desafios que temos todos na vida e nas nossas atividades diárias, mas acho que passa sempre pela qualidade das pessoas e a disponibilidade das pessoas.
E, portanto, há bocado aqui o presidente do Fundão disse uma coisa que eu penso até que passou um bocadinho de lado, mas que já, para as minhas narrativas e intervenções, garanto-lhe que eu vou usar e abusar do termo que usou, a mercearia das coisas. Hoje em dia, digamos, está muito divulgada a internet das coisas. A internet das coisas é demasiado ampla, global, para que, de uma forma mais próxima, e nomeadamente na lógica da nossa associação do Data Conhecer, e a associação não é associação formal, mas é na relação que temos, na rede de cooperação que temos com alguns dos municípios, essa mercearia das coisas é mesmo o que nos interessa, ou seja, tentarmos ver dentro de cada município onde é que podemos interagir, onde é que nos podemos ajudar, etc, etc. A internet das coisas é uma coisa muito mais ampla, não estou a dizer com isto que nós devemos desprezá-la. Pelo contrário, nós estamos a fazer um esforço aqui na Marinha Grande, nomeadamente no âmbito até um bocadinho mais da Poolnet, que abrange, enfim, um cluster de atividades muito mais diversificado, ainda que confinante, que é de ligar a isto o Japão, os Estados Unidos da América, mesmo com as confusões que existem, a França, a Espanha, que já estão dentro do nosso próprio projeto. Há tentativas do próprio Brasil trazer empreendedores e empresas para trabalharem connosco e, portanto, a vertente ou a dimensão internacional ela está sempre presente em qualquer uma das nossas atividades, não é? E, portanto, mas gosto particularmente da mercearia das coisas, porque a mercearia das coisas obriga-nos a focalizar. E eu acho que dentro da focalização, e eu posso dizer que o nosso tecido empresarial aqui da Marinha Grande, não há 5 minutos seguidos que nós passemos uns com os outros a discutir, seja o que for, o futuro, o passado, o presente, que não falemos nas pessoas. E, portanto, daí que eu achar, digamos, se eu tivesse que dar um conselho, de alguma maneira, digamos, aos presidentes de Câmara, e nomeadamente no caso da Marinha Grande, aqui à nossa Presidente, é tentar focalizar realmente no que é que nós devemos fazer para atrair as pessoas. E, portanto, atrair as pessoas que passa até, provavelmente, e eu agora vou dizer assim uma coisa que até pode parecer estranha, mas que tem a ver com que planos de urbanização, e urbanização num sentido lato, ou seja, os equipamentos de lazer, os equipamentos da qualidade de vida, que passa pela qualidade de nós andarmos na cidade livremente, gostarmos de olhar para o lado e ver, digamos, as coisas bonitas que existem, etc, etc. E, portanto, esse plano de urbanização, eu acho que é fundamental para que as pessoas venham cá e gostem de cá estar. Política cultural? Mobilidade? Sim, também, mas quer dizer, eu penso que aquilo que traz as pessoas à cidade, ou a qualquer cidade do mundo, não é? Nós, quando vamos de férias, não é? Ou vamos para a praia, ou vamos a uma cidade, e é nessa lógica da cidade que eu estou a falar. E, portanto, as pessoas, sei lá, aspiram sempre a ir a Nova Iorque, ir a Paris, ir a Londres, não sei o quê, porque deve haver, a pessoa sai do hotel e começa a ver coisas que lhe agradam. Algumas são atrativas porque são manifestações culturais, museus e não sei o quê, mas necessariamente se as pessoas vão lá é porque têm essa atratividade. E, portanto, eu penso que é uma dimensão que nas cidades mais pequenas nós muitas vezes nos perdemos, desfocalizamos. E, portanto, vimos a parte económica, vimos os empresários, vimos não sei quem, mas penso que é neste sentido que a própria Câmara tem que estar supra os outros interesses mais particulares, mais individuais da sua população, não é? E, portanto, daí também, de alguma maneira, ser importante haver um conselho de pessoas, não é? Um grupo de pessoas que possam, de alguma maneira, pensar a cidade. E pensar a cidade, como eu, enfim, conheço alguns exemplos lá fora, infelizmente,
em que as pessoas se juntam para pensar a cidade há 50 anos, que é assim uma coisa que nem nos passa para a cabeça, e há 25 anos. E, portanto, o pensar a cidade é das populações da própria cidade. Não vamos buscar pessoas que nem vivem cá, portanto, estão desenraizadas, etc., e, portanto, não têm, provavelmente, as ideias mais pragmáticas para o desenvolvimento, digamos, daquilo que os rodeia. Não é? E nós é uma pena, porque, aliás, o Data Conhecer tem muito em mente esta ideia, não é? E novamente nas pessoas. O Data Conhecer, quando nasceu, de certa forma, tinha aqui uma ideia mais ou menos peregrina, que se tem demonstrado peregrina, que é, digamos, ir buscar as pessoas com experiência de vida, com saber, que as pessoas, digamos, é um bocado a obsessão dos computadores e das informáticas e não sei o quê, têm a obsessão de que já estão numa fase da vida, não, isso é para os mais novos, não sei o quê. Não, o voluntariado é uma riqueza que se perde. E esse é outro aspecto em que, digamos, as pessoas, e neste caso o município, terá que ter, ou a Câmara, terá que ter um pouco a ideia e a estratégia de ir buscar pessoas que eventualmente andam a tratar dos netos, que é uma atividade extremamente interessante, mas, enfim, se tirarem 1 hora por dia para poderem trabalhar em coisas mais coletivas, como é o projeto do Data Conhecer, provavelmente tem muito a contribuir para que esta interação entre as cidades se faça de uma maneira muito mais efetiva, porque o problema do Data Conhecer, pelo menos até este momento, é fundamentalmente pessoas, não é, que possam, digamos, ombrear com os outros, não é, nas atividades que nós queremos levar para a frente, mas depois fica a faltar o tempo das pessoas que se predispõem a trabalhar essas atividades. E eu penso que isto é comum, digamos, em todas as cidades. E, portanto, temos que começar por cima, com certeza que sim, e é por isso que estamos aqui hoje, mas, digamos, há muito a fazer, e para isso precisamos de pessoas interessadas, voluntariosas, aquilo que eu costumo chamar os escuteiros, neste caso da cidade, eu costumo dizer os escuteiros da indústria, não é? Lá, das nossas ações associativas. Mas aqui são da cidade, esses escuteiros da cidade, os embaixadores, como nós tivemos, enfim, a ambição de chamar a todas as pessoas que participassem, essas têm que participar e não podem esperar, e aqui fica sinceramente um apelo, não podem esperar que nós vamos, se possível, de tapete vermelho, não é? Chamá-los e buscá-los, eles têm que aparecer, têm que fazer, estou aqui, quero trabalhar com vocês. E esta parte do voluntarismo, não, digamos, infelizmente é escassa. Mas o Sr. Engenheiro também concordará que também temos que fazer aquilo que o Sr. Presidente da Câmara do Fundão faz, é tentar descobrir onde é que estão as pessoas e tentar atraí-las. Não é? Certo, por isso eu disse focalizar, né? E focalizar nas pessoas. Não vale a pena começarmos aqui com discussões à volta de coisas que são muito importantes, podem ser muito importantes. Simplesmente, se nós não gerirmos as prioridades e não tivermos uma estratégia clara daquilo que dos objetivos que queremos lutar para conseguir, nós não vamos lá, não é? E, portanto, digamos, eu hoje dizer, nesta pequena conversa, enfim... É caso para dizer que todos os caminhos são bons quando não sabemos para onde queremos navegar, não é? Mais ou menos isso. Pois, não sei. Eu normalmente não uso isso, portanto não sei. Muito bem. Não sei elaborar sobre esse tema. Sra. Presidente, vamos então ao Data Conhecer. Que tipo de parcerias é que se podem estabelecer entre estes municípios no sentido de levar ao desenvolvimento económico das nossas cidades? De tudo também, quando foi este debate, podemos, de certa forma, fazer um resumo daquilo que são essas necessidades de empreendedorismo. Falávamos há pouco e focou a sua pergunta naquilo que é a parte empresarial, mas o DAT a conhecer desde sempre teve outras características muito mais abrangentes. Portanto, no fundo, em todas as áreas da nossa sociedade.
E, como tal, nós não nos podemos focar só naquilo que é a capacidade empresarial e aquilo que, de certa forma, foi resumido pelos anteriores oradores, digamos assim. Se nós temos consciência daquilo que são as nossas cidades, cada um de nós individualmente, e cada um de nós potencia dentro daquilo que nos caracteriza. Abarcando os vários eixos, nós temos a oportunidade cada vez mais, nós centrámos-nos há muitos anos com as cidades que já referi, em termos daquilo que é uma ligação feita pelas escolas, pelas nossas crianças. Quando se fala deste projeto, tendo esta base, pode pensar-se que é um projeto que abrange só as crianças do nosso primeiro ciclo, que muitas vezes têm alguns, esporadicamente, contactos com os mais velhos e que isto, de certa forma, não cria uma grande ligação. Mas é exatamente o contrário. Vai potenciando aquilo que é a ligação entre as cidades e a preocupação no seu desenvolvimento. Quando falamos nos mais jovens, estes projetos desenrolam-se há vários anos. E eu lembrava aqui o presidente Fontenésio Bois, que numa das nossas atividades de germinação com essa cidade, foi um dos primeiros jovens a vir para a Marinha Grande passar férias, na altura ainda na colónia Afonso Lopes Vieira. O que é que ele nos transmitiu com isso? A grande preocupação de sentir a nossa cidade como dele naquilo que aconteceu relativamente aos incêndios e a necessidade que teve de colaborar connosco. Mas isto traz-nos outras potencialidades que acabamos também por referir e por podermos conversar, no sentido de alargar os nossos projetos deste âmbito empresarial, num contacto próximo também, que proximamente iremos desenvolver com as nossas cidades. E como se trata disso, dar a conhecer esta relação que se vai criando nesta dinâmica daquilo que são todos os nossos territórios. E como dizia aqui o Presidente Paulo Fernandes há pouco, neste potenciar estas ligações, porque não somos uma fronteira em cada um dos territórios, mas somos efetivamente um país, com tudo aquilo que cada uma destas nossas cidades geminadas tem de bom, com estes contactos que se desenvolvem mesmo em termos das ideias que vão surgindo. Da forma como cada um de nós é capaz de se articular e potenciar este conhecimento na dinâmica que são as nossas cidades. Tivemos aqui o exemplo daquilo que cada um de nós faz ou daquilo que os outros territórios vão fazendo. São sempre recolha de ensinamentos, de caminhos e de articulação neste projeto Dá-te a Conhecer, que é um projeto, no fundo, cultural, turístico, ambiental e empresarial. E, de certa forma, também abrange a área social. Esta dinâmica que se cruza com o projeto Dá-te a Conhecer é exatamente nestas ações e nestes territórios, porque relembro aqui que até a cereja do Fundão não tem só o sabor da cereja do Fundão. Eu sei que já foi vendida há vários anos, ainda o Presidente da Câmara era vereador, que nos conhecemos como tal, mas tem também aqui um projeto empresarial ligado, em termos de ver como é que esta cereja ainda um dia há de ir em caixas feitas na Marinha Grande para a China, não é, Presidente? E, portanto, o projeto Dá-te a Conhecer tem todas estas características de, junto com as nossas cidades, neste caso com as nossas cidades geminadas, ver aquilo que são as potencialidades dos territórios. Dava este exemplo no sentido de
esta articulação entre o meio empresarial e o meio da agricultura. Por isso, o Data Conhecer tem potencialidades que temos que explorar todos os dias e, efetivamente, sabê-las pôr no terreno, dentro de curtos espaços de tempo, porque o tempo passa demasiado depressa. Verdade. Eu tive a oportunidade, antes, para a preparação desta cerimónia, de ler todo o projeto. É evidente que já se deram alguns passos, mas temos que reconhecer que há ainda muito para fazer. E esta iniciativa pode ser, eventualmente, também o início de uma nova era em concretizar mais rapidamente esses projetos. É verdade que tem 4 eixos: a cultura, a economia, o turismo e a educação, mas este projeto, Data Conhecer, tem aqui uma componente que é fortíssima e estamos numa incubadora, evidentemente, que eu gostaria de focar hoje a tónica deste debate em torno da parte económica. É evidente que podíamos falar de outros porque eles entrecruzam-se, evidentemente. De qualquer forma, professora Cidália, de que forma é que vocês podem trocar parcerias no sentido de fomentar o desenvolvimento económico dos 4 territórios? É também para o município da Marinha Grande um setor estratégico continuar a apostar no empreendedorismo, trocar experiências com os colegas de outros municípios, perceber como é que os gabinetes, por exemplo, deles funcionam, de recepção de empreendedores? Esse poderá ser o caminho? Claro que sim, nitidamente. Acho que das palavras que já referi, se deduz exatamente esse caminho, não temos outro. Esse é a principal função de nós estarmos hoje aqui, neste debate entre estes nossos territórios e, portanto, aprendermos uns com os outros, porque é com a experiência de uns que nós conseguimos também fazer todos os dias melhor. E aquilo que temos, a diferenciação que temos, mas também, no fundo, aquilo que é a intenção de todos nós, que é melhorar as condições de vida do nosso território e, no fundo, do nosso país, porque não podemos dissociar uma coisa da outra. Podemos passar por várias discussões, como dizia o engenheiro Menezes, em termos do que é a atratividade das cidades, porque também se trata disso naquilo que acabámos de referir, mas é na base, se me perguntar o que é que a Marinha Grande tem para dar aos outros territórios, tem de facto este conhecimento, estas tecnologias que temos, e depois aprender também com os outros aquilo que de bom têm. Portanto, nesta semana do empreendedorismo, onde vamos ter vários debates, onde o essencial é o empreendedorismo e também aquilo que é das grandes funções no Motiva-te, no fundo, esta palavra diz tudo. É motivar-nos a todos nós, é motivar os nossos jovens, é sabê-los preparar para o futuro, mas é neste presente que nós o temos que realizar e nesta aprendizagem contínua e nesta partilha com todos os parceiros. Muito bem, voltava ao Sr. Presidente da Câmara do Fundão. Sr. Presidente, já muito foi feito, o estarmos aqui já é mais um passo, um pequeno passo, mas há ainda tantos para dar. O que é que ainda podemos fazer nos próximos anos, sendo certo que no futuro muitos de vós darão lugar a outros autarcas, poderão ter outro tipo de sensibilidade que vocês têm hoje para este projeto, e isso também é um fator primordial, uma vez que de 4 em 4 anos poderá existir alterações do ponto de vista estratégico. Mas o que é que ainda podemos fazer nos próximos anos para aprofundar a componente económica, este eixo tão importante no projeto Data Conhecer? Bom, claro que temos muitíssimo campo aberto, e isso já significa muita coisa, porque ter campo aberto já dá aso a que podemos eventualmente sonhar e esperançar coisas diferentes e uma relação de cooperação entre os 4 territórios que seja mais do que entre 4 câmaras municipais, que é um pouco digamos, talvez o desafio central do projeto, passar, digamos, um projeto de um cariz mais institucional, que teve, como disse aqui a Sra. Presidente, e muito bem, que teve de facto tem tido de facto o seu cimento no projeto da educação educacional, o que é um bom alicerce para se desenvolver e para fugir
digamos, ou que possa ser alguma diminuição de sensibilidade, porque quando está, de facto, enraizado no quadro da comunidade escolar, eu diria que há sempre ali uma semente forte que faz com que o projeto se mantenha, essa chama se mantenha, de facto, viva. Agora, sem dúvida que quando nos conhecemos melhor, e quando conhecemos melhor ao nível das empresas conhecerem umas às outras, talvez um dos maiores problemas quando olhamos para a região centro, para não dizer noutras regiões, mas não sei, agora não me lembro exatamente, mas quando olhamos para dados estatísticos, onde os haja, que é outro problema de dados, mas pronto, relativamente ao que é relações comerciais interempresas de uma região, vemos que elas são muito fracas. Vemos mesmo que elas são muito fracas. Se então passamos da escala de NUT 3, então começamos a ver que elas são extraordinariamente quase inexistentes. Se ultrapassamos a NUT 2, ou seja, se passamos de região centro para Alentejo ou para o Algarve, então começamos a ver que praticamente não há quase relações, digamos, comerciais. E isso é uma questão central do nosso país, não é uma questão que eu acho que é a tal comprarmos a mercearia uns dos outros, obviamente sendo essa mercearia competitiva e obviamente havendo aqui questões de mercado sempre presentes, mas muitas vezes não compramos mais uns aos outros porque não sabemos o que é que uns vendem, o que é que vendem cada um de nós. Eu tive uma situação absolutamente absurda no âmbito dos moldes, que alguém estava a comprar moldes em Itália, que depois vim saber que os moldes eram aqui feitos. Não vou dizer a empresa, mas eram aqui feitos. E eu, obviamente, avisei logo a empresa para entrarmos em contacto diretamente com o produtor primário, sem quebrar contratos. Eu creio que teve a sensibilidade suficiente para o fazer de forma mais ou menos secreta, porque evidentemente não fazia sentido nenhum andar a comprar moldes em Itália, que depois percebia que, digamos, os moldes eram feitos, ainda para mais numa cidade dita irmã, por isso mas é diretamente a esse território. Isso só se conseguiu por percepção clara de empresários que vieram conhecer outros empresários, empresas que vieram conhecer outras empresas, essa mobilidade, essa permuta de conhecimento, e só assim se depois constrói agendas. Só dois aspectos muito simples. Temos uma enorme vantagem nesta geometria do dar-te a conhecer. É que estamos aqui presentes territórios de baixa densidade com territórios, obviamente, ditos mais do litoral, por isso essa interligação pode ser extraordinária em muitos aspectos, nos produtos, na componente hoje do que se diz as economias circulares, onde podemos ser complementares em muitas abordagens, e estamos também a falar de NUTs diferentes. Estamos a falar da região centro, Alentejo, Algarve, que permite, de facto, que haja aqui um país quase, diria, com o norte. A região norte, estamos aqui quase todos, digamos, há aqui uma enorme representação também dessas idiosincrasias, essa diversidade, se quisermos, do nosso país, o que também, do ponto de vista das complementariedades, pode ser extraordinariamente interessante desse ponto de vista. O segundo aspecto tem a ver com esta questão, novamente, do capital humano e dos recursos humanos. Eu acho que se há algo que, infelizmente, ainda não consigo dedicar o tempo suficiente, é, por exemplo, a questão da inovação na comunidade. Ou seja, nós falamos muito de inovação em muitos aspectos, mas na comunidade. Esta ideia de que as pessoas conseguem criar valor umas com as outras é uma questão hoje central também dos nossos projetos. Central quando pensamos o que é que queremos de uma cidade, mas também central do que é que queremos de um bairro e, eventualmente, até do que queremos, se quisermos, de qualquer nicho de profissionais ou de um conjunto de funcionários de uma determinada empresa ou determinada estrutura. É muito importante isso. Mais importante é numa altura em que nós queremos captar talento e retê-lo. Por isso, nada melhor para ter o talento, para além da remuneração justa, que seja, de facto, uma integração, vamos chamar, muito forte no seio da comunidade. As comunidades são hoje um dos fatores extraordinariamente relevantes que fazem toda a diferença. Nós falamos das comunidades de interesse, nós falamos hoje dos Facebooks, mas nós percebemos bem que a grande questão que está por trás disso é um enraizamento num determinado conjunto de pessoas, determinadas geografias, às vezes mais pequenas, que fazem totalmente a diferença quando dizemos tenho qualidade de vida ou gosto da minha vida. Isso obriga-nos a trabalhar esse aspecto
que muitas vezes é difícil, mas que em redes de cidades pode às vezes nós conseguirmos chegar lá. Inovar na comunidade e com a comunidade, a lógica de sermos co-criativos com a comunidade, pode ser um fator-chave para fazermos a diferença relativamente àquilo que cidades mais pequenas, cidades médias, a minha pequena, mas cidades de natureza mais pequena e média, aquilo que nós podemos apresentar ou oferecer de diferença. E depois a escala que também. Ou seja, quando somos mais, ganhamos mais escala. Mas nós estamos aqui numa rede. Eu estou aqui numa casa onde estamos numa rede chamada RIERC, temos outras redes ligadas aí a vários centros de competências, ligados à questão dos clusters, etc. É uma casa onde já há ligações fortes, mas para além daquilo que a Sra. Presidente aqui partilhou, e bem, relativamente a modelos concretos de colaboração numa questão muito, muito específica, por exemplo, que referiu, ainda também a última vez que nos vimos, e aqui com o meu bom amigo, quantas vezes nós falamos também nesse processo nos últimos tempos, nós precisamos de mão de obra. Temos ensino profissional ou temos formação avançada. Vamos juntar-nos para sermos muito mais competentes na captação dessa mão de obra, quer no curto, quer no médio e longo prazo. O médio e longo prazo, geralmente, é sempre mais difícil, mas como em tudo, comece já, que com o médio e longo prazo torna-se mais Acredita que um dia poderemos ter aqui vários fundanenses a incubar ideias na Open, senhores? Já têm uma empresa, e uma empresa muito boa. E que tal aprofundar não tenho problema, até uma das questões que deixo já como desafio. Todos nós temos regulamentos para aquilo que possam ser co-works, incubadoras, aceleradoras. Eu estou disponível para já fazer isto. Todos os direitos que o meu regulamento dá às empresas que estão ou querem estar no meu município são absolutamente iguais a qualquer empresa que queira ter acesso aos meus centros de competências, ao meu Fab Lab, à minha incubadora, à minha aceleradora. Pedindo para isso, só reciprocidade. Pronto. Por isso, estou disponível já para que os meus regulamentos, que dão, de facto, vantagens, algumas interessantes, de low cost, de custos muito controlados relativamente a determinado tipo de processo, possam ser acessíveis nas mesmas circunstâncias que a qualquer agente, empresa, empreendedor, investigador, que possam ter aqui, que de uma forma não física queira colaborar ou queira construir, ou seja, a investigar qualquer circunstância que possa ter conexão com aquele território. Acho que, por exemplo, é um desafio mesmo, é um desafio. E para mim é muito simples, faço uma alteraçãozinha ao regulamento e digo, a partir de agora, as 4 cidades irmãs têm exatamente no meu co-work, para dizer uma coisa que toda a gente perceba, paga exatamente o mesmo. Uma empresa que venha aqui, uma empresa que seja do fundão ou quer investir no fundão, como, por exemplo, um projeto pontual que quer aqui desenvolver-se e que permite e que precisa daqui vir durante uns dias ou umas horas ou o que for necessário. E assim também falo do centro de competência, centros de investigação que nós temos. Ainda agora estamos a trabalhar em algo que é-vos muito caro, e também a nós, infelizmente, depois do que nos aconteceu este verão. Nós temos empresas que estavam no Pinhal de Leiria, nomeadamente, talvez uma das privadas que perdeu mais, que estava na área da resina, e está-nos a afetar a nós diretamente, é porque as coisas estão muito interligadas. Isto está tudo num punho, cabe tudo na palma de uma mão, quase. E, nesse sentido, estamos, obviamente, no Centro de Biotecnologia, estamos a ver, na parte vegetal, estamos a ver o que é que podemos fazer em concentração, digamos, de investigação para e vermos no mundo inteiro o que é que já há relativamente em termos de, nomeadamente, Pinheiro Bravo, o que é que por aí está mais desenvolvido, para tentarmos não darmos a arrombar portas abertas, mas a criar saber que, na prática, na primeira linha não vai ser utilizado no meu território. Na primeira linha, eu diria que vai ser utilizado no território, se calhar aqui da Marinha Grande, Leiria, provavelmente, porque não sei exatamente onde é que era a localização em termos administrativos, mas sei que seguramente há de ficar aqui entre a Marinha Grande e a Leiria e provavelmente até na Marinha Grande, segundo sabe. Muito bem. O Sr. Engenheiro, gostaria de fazer algum comentário? Eu só ia dar aqui uma chega.
porque nós temos exemplos concretos de cooperação, não é? E alguns que são muito anteriores ao dado a conhecer, e até que de alguma maneira podemos dizer que é uma fonte de inspiração, que é o caso da nossa relação com o Oliveira das Meias. E essa relação, ela é muito mais do que institucional, porque institucional somos associados, quando muito, da mesma associação. Mas fora isso, aquilo que é o exemplo, que eu diria inspirador, é o aspecto de nós, com Oliveira das Meias, na área dos moldes, portanto, quer a indústria de moldes em Oliveira das Meias, quer a da Marinha Grande, dão as mãos na promoção internacional do próprio setor, independentemente se é Oliveira das Meias ou é a Marinha Grande. O importante aí, e eu só estou a dizer isto, porquê? Porque, no fundo, quer gostemos, quer não gostemos, são os interesses das empresas, os interesses das pessoas que fazem com que elas se juntem para projetos concretos, não é? E, portanto, o projeto, chamamos-lhe projeto de divulgação da indústria, quando os dois centros são Oliveira das Meias e são a Marinha Grande, parece quase natural, mas o parece quase natural, enfim, não é assim tão natural, mas só que, mais importante do que isso, é que as pessoas de Oliveira das Meias e da Marinha Grande, eu diria assim, dão-se bem. E dão-se bem porquê? Porque existem projetos que os fazem juntar de vez em quando e que, por essa via, se aprendem a conhecer entre eles. E, portanto, ganham confiança uns com os outros e fazem coisas em concreto e projetos em concreto. O Presidente Paulo Fernandes, há bocado, enfim, para mim foi uma novidade, e disse uma coisa, mas lá está, quer dizer, talvez isto valha a pena, estas conversas, não é? Porque é a partir dessas conversas que nós podemos germinar projetos em concreto. Ficou a ideia de que eu não tenho gente, tenho o compromisso de arranjar 800 engenheiros informáticos, isto é que nas empresas, a gente tem que ir à procura das soluções. E foi à Ucrânia à procura de uma relação com uma universidade na Ucrânia, por alguma razão o fez, não é agora o caso, mas nós temos os mesmos problemas. E, portanto, se nós nos aprendermos a conhecer, da mesma maneira que os meus colegas de Oliveira das Meias se juntam connosco em coisas conjuntas, por exemplo, uma iniciativa desse tipo pode ser muito interessante para a Marinha Grande também e digamos, para os outros, eventualmente para os outros territórios. Portanto, se nós, é o hábito de nos juntarmos, pelo menos de vez em quando, não temos que andar sempre juntos, e nos conhecermos, sabermos quais são as expectativas, ansiedades do outro, para, eventualmente, fazer acontecer qualquer coisa, não é? O caso da formação profissional, com o Sem Fim, etc., ele está minimamente a decorrer e decorre precisamente do conhecimento das realidades específicas das regiões. Portanto, eu penso que o estarmos em conjunto em alguma coisa, neste caso entre as cidades minadas, acho que pode, digamos, dar fruto a muita coisa. Eu só dizia aqui ainda uma coisa que tem a ver, a Cristina Crespo apresentou aquele projeto, enfim, mais estruturado, etc., das nossas relações, não é? E eu dou muito valor a isso, porque há objetivos concretos a cumprir, e basta esse já, e se nós nos concentrarmos nesses objetivos em concreto, eu não tenho dúvidas nenhumas que daqui a um ano estaremos aqui, digamos, a apresentar soluções, não soluções, exemplos, casos, digamos, daquilo que conseguimos fazer ou que não conseguimos fazer. Porque é através do erro também que a gente aprende. E, portanto, podemos fazer algumas coisas que não são tão bem sucedidas, mas pelo menos ficamos a saber o que é que não devemos fazer. E, portanto, só queria dar esta nota. Porque... Obrigado. Sr. Engenheiro, as conversas são como as cerejas dali do fundão, são muito boas e veja lá que já passámos a hora, mas ainda temos que dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara de Azemais, exatamente, e ao Sr. Vereador da Câmara de Montemor, para nos dizer o que é que ainda podemos fazer nos próximos anos. O caminho faz-se caminhando e, portanto, o que é que podemos fazer nos próximos anos no sentido de acelerar
este projeto que é tão interessante para os nossos municípios? Bem, estava aqui a ouvir o contributo de todos e, de facto, cada território, cada município tem a sua especificidade, tem o seu ADN no fundo, não é? E depois há esta interligação que pode ser uma mais-valia para todos, tanto na indústria. Nós aqui focamos um bocadinho a questão mais da parte da indústria, mas os municípios podem ter um conhecimento mais aprofundado também nas questões do turismo, que é uma área importante, nas questões mais culturais, e de criar aqui quase que um roteiro em que possamos nos conhecer melhor entre estes municípios, como já aqui também foi referido, que estão em diferentes partes do nosso território e que podem até facilitar esse roteiro e, portanto, coisas em que podemos colaborar e estarmos juntos, tanto nos negócios como nestes projetos, mas depois numa parte mais lúdica, numa parte mais até de potenciar o turismo e da oferta cultural, do próprio património histórico, criar no fundo em cada dos nossos municípios, ter algo para dizer aos nossos municípios que no Fundão, em Montemor, na Marinha Grande, apesar das empresas que nós temos e que possam colaborar umas com as outras, há um conjunto de outras atividades que podemos conhecer, podemos visitar, e, portanto, isso se calhar também era importante explorar, até porque ficamos em partes diferentes do território, e aproveitar, no fundo, essa mais-valia. Acho que era interessante também irmos por aí e nós encontrarmos de vez em quando para falarmos destas questões. De cada encontro se calhar vai surgir uma ideia, se calhar muitas das ideias não as vamos conseguir implementar, mas aos poucos acho que vai dar frutos e acho que é importante de facto estes diálogos e esta partilha. Sr. Vereador, há vontade política da parte do município de Montemor no sentido de aprofundar também este projeto? Bem, da nossa parte, há aqui um exemplo que eu gostava de dar, que já foi aqui referido, que é a questão do projeto relativamente à educação. As 4 cidades, não Oliveira das Meias não está aqui incluída neste caso, mas com Vila Real de Santo António há praticamente 30 anos que este projeto existe e tem havido uma continuação. Há uma identificação da parte das crianças que foram um dia, que hoje são adultos que estão em vida ativa, neste projeto, e como exemplo desse projeto podemos aplicá-lo às outras áreas do turismo, da parte económica, da parte do próprio lazer, da parte cultural, e para isso eu acho que a parte da comunicação é fundamental haver entre todos. Havendo comunicação entre todos, nós podemos facilitar o que são o acesso a instalações, o acesso a parques industriais, podemos facilitar isso tudo, mas se ajudarmos na comunicação e interligada, então nós vamos conseguir que os empresários falem entre eles, porque também é uma das nossas funções, que falem, que conheçam realidades distintas e até complementares. Porque esta questão de alguém que vai comprar moldes à Itália, que são feitos aqui ao lado, é falta de comunicação, não é? Porque se nós juntarmos os empresários, eles vão reunir, não é uma perca de tempo, é um investimento da parte dos empresários para poderem estar a par do que são estas realidades. Eu falo assim porque ainda agora deram umas boas-vindas, já tinham dado as boas-vindas no projeto de educação. Estou apenas há 6 meses neste cargo, mas venho da área empresarial. Tive uma empresa durante 14 anos em Montemor Novo. Eu não sou de Montemor Novo, sou de Évora. Captaram-me a mim para Montemor Novo e neste momento estou nesta posição. Sei o que estou a tentar partilhar e sei que pode haver aqui um trabalho de fundo a fazer, e na nossa parte, em termos da parte política, é todo o nosso interesse, como tem sido ao longo destes anos todos, continuar a colaborar e a partilhar informação com os outros municípios, e é esse o nosso objetivo, é todo o nosso objetivo. Por isso estamos aqui hoje, inclusivamente. Eu preparei uma série de questões, passei o fim de semana para preparar aqui esta iniciativa e agora não sei o que é de fazer com as questões, talvez marcar uma outra sessão de trabalho para outra altura, não sei, no Fundão, no tempo das cerejas, não sei. Em Montemor, quando tiverem uma feira de gastronomia, qualquer coisa assim desse género, convidem para essas coisas que eu gosto. Bom, para isto não ser um
digamos, só dar a palavra aos políticos, aos decisores, e aqui permita-me este termo, ao dono disto tudo. Vou dar-vos a palavra a vocês, talvez 10, 15 minutos, para que possam interagir com os nossos convidados. Não sei se alguém que quererá fazer alguma questão. Sr. Martins, quer fazer alguma questão a algum dos presidentes? Sim, o microfone para o Sr. Martins, por favor. Ora bem, como já me conhecem, eu sou oriundo da indústria de moldes, apanhei uma geração em andamento, estou nela e já há outras gerações. E sei, e passou por mim também, muitas dificuldades ao longo da vida ativa empresarial. Como sou oriundo dos moldes, há, no meu ponto de vista, 3 pontos fundamentais que se aplicam em qualquer atividade, que é recursos humanos, que ouvimos aqui falar, tecnologia e infraestruturas e clientes. Pode parecer que não, mas sim. Por exemplo, no turismo, recursos humanos é fundamental, infraestruturas, tecnologia também, porque se não houver aviões, autocarros, carros, barcos, isso não funciona, mas também tem a ver clientes. Pronto. Posto isto, há que dotar os recursos humanos de acordo às necessidades, e já se falou aqui nisto, que eu também sou, enfim, defensor que o recurso humano, a formação deve ser constante, mas também já há uns anos esta parte, que faz falta, e agora com agrado, satisfação, e sinto-me feliz por isso, espero que seja para breve, o Gabinete de Apoio ao Empresário. O Gabinete de Apoio ao Empresário, e como nós sabemos, migalhas também é pão, as pequenas empresas, as microempresas, também têm um papel fundamental no desenvolvimento económico do nosso país, na zona da região. Quantas empresas deste teor não estão licenciadas? Há empresários que não sabem como é que isso se faz. O Gabinete de Apoio ao Empresário, penso eu, no meu ponto de vista, que deve ser o Gabinete de Apoio ativo, não passivo, que vá ao encontro de realidades, falando nas infraestruturas, monitorizando o que há disponível. Por vezes há empresas que querem crescer, não tem como, mas se há espaços de cariz industrial disponíveis ou ficarem disponíveis, e é esse apoio, monitorizando as necessidades das empresas e dando o seu apoio necessário para que se desenvolvam, e, enfim, e desenvolver toda a parte económica, enfim, porque isto também não é questão só da empresarial, também é questão social, porque há empresas, por vezes, que têm dificuldades em atingir os objetivos, porque não têm espaços suficientes e, por vezes, acabam por fechar porque não têm o apoio adequado. Não é apoio financeiro que é preciso, é apoio, na realidade, ao empresário. Porque eu lembro-me que sou oriundo também de uma década, dos anos 80, em que as empresas cresciam muito. Houve empresários que tiveram formação adequada para o efeito, mas outros não tiveram formação. E hoje, infelizmente, parte delas não existem porque não tiveram apoio. Nós teríamos que ir sempre à procura, mas nunca fomos procurados. Portanto, eu acho que este gabinete deve, enfim, abrir quanto antes e dar o apoio necessário às agentes, não só da Marinha Grande, em todos os concelhos deste país. O gabinete de apoio não é a loja do cidadão, não é a loja do empresário, nada disso. É um gabinete de apoio ativo, que monitorize o que é que há de necessário a fazer para o desenvolvimento económico do seu município. Muito obrigado, Sr. Martins. Mais alguma questão? Pareceu-me que é uma questão muito, muito interessante, penso que não. Professora Cidália, gostaria de responder aqui ao Sr. Martins, depois terminávamos com o Sr. Gimenezes. Aquilo que naturalmente posso dizer ao Sr. Martins é que tomei as devidas notas das propostas que fez e, portanto, dentro daquilo que será o âmbito mais alargado também
do Gabinete de Apoio ao Empresário e ao Empreendedorismo, termos em atenção essas questões específicas que, de certa forma, já estariam no âmbito daquilo que seriam as nossas preocupações, mas ditas por si, ainda mais, efetivamente, nos vão preocupar e ter também como prioridade e objetivo desse gabinete. Pode até, eventualmente, participar e colaborar ativamente nesse gabinete, até porque tem algum tempo disponível, não é, Sr. Martins? Sr. Engenheiro, e desculpem esta parte, eu sei que estas coisas devem ser formais, permitam-me alguma informalidade que muitas vezes também é necessária nestas coisas. Sr. Engenheiro, o Sr. Martins falou também aqui de outra questão que tem a ver com a formação, que também me parece importante, uma vez que já passámos a hora limite e o meu cachê era até às 17, não era, José Cristina? Vamos terminar com as conclusões do Sr. Engenheiro Menezes. Quer dizer, as conclusões já foram ditas, né? Quer dizer, de alguma maneira, por mim, que é concentrar a nossa atenção na parte das pessoas, é aquilo que me parece. Para já, é aquilo que nos une a todos, os municípios todos. Tentarmos em conjunto encontrar, digamos, projetos concretos em que os municípios possam, de alguma maneira, se rever nesses projetos e que esses projetos tenham contributos de todos os parceiros. Eu penso que, com certeza, que conseguiremos continuar com o data a conhecer, ou seja, porque isto é um processo que não tem fim. Nós temos que nos ir conhecendo uns aos outros. Portanto, aquilo que, como conclusão, eu diria que esse aspecto é importante e o aspecto, portanto, permitir-me-á aqui o Paulo Fernandes, que eu volto a repetir no conceito da mercearia das coisas, ou seja, em que, pelo menos nestes clientes da mercearia, não é? Digamos, seja suficientemente próximo, os problemas sejam suficientemente próximos, para que em conjunto encontremos, digamos, processo de interligar as necessidades de cada um dos municípios e fazer projetos que objetivamente nos permitam, como eu disse, daqui a um ano, estar aqui e apresentar casos concretos de cooperação entre os nossos municípios. Há só um desafio também que eu já agora faria, ele não passou aqui, mas de alguma maneira eu acho que era uma boa oportunidade que no próximo ano, na Semana de Empreendedorismo, nós consigamos fazer digamos, uma exposição da oferta de cada um dos municípios, trazer, digamos, de alguma maneira, as empresas, as pessoas em geral, se são empresas ou não são empresas, seja numa lógica de turismo, uma lógica de arte, portanto, os artistas de cada terra. A Marinha Grande tem imensos, não é, que a gente vê todos os dias na televisão, e infelizmente às vezes já nos vimos cá na terra, o que na prática quer dizer que eles se desenraizam da terra onde nasceram e portanto, trazê-los até nessa perspectiva acho que seria muito interessante. E temos, digamos, temos programa, ou seja, se nós nos juntarmos, cumprirmos uma agenda que, enfim, entretanto teremos que tratar, eu penso que temos condições de fazer aqui, durante a próxima Semana de Empreendedorismo em 2019, portanto, condições para ainda nos conhecermos melhor, porque são as próprias pessoas da terra, as empresas, as pessoas, estou mais preocupado com as pessoas, e, portanto, as pessoas que vêm apresentar-se e que vêm, no fundo, aprender a conhecer as outras regiões, não é? Porque eles... Quer dizer, isso é sempre o grande drama disto, é que há um conjunto de pessoas, estas que estão aqui, que se conhecem, que sabem interagir, que algumas delas têm o telemóvel e, portanto, se surgir uma oportunidade, nós ligamos uns aos outros e isso já de per si, eu penso que é extraordinário, porque é isso que nos permite, pronto, ganhar ideias. Aqui o Paulo Fernandes esqueceu-se de me telefonar quando foi à Ucrânia, a mim e às outras pessoas,
porque sabe que nós temos esse problema de esquecê-lo. Não sei se foi para que nós não fôssemos lá como concorrentes, mas a realidade é que se perdeu uma oportunidade eventualmente e, portanto, nós somos muito pequenos, o país em si próprio, e, portanto, é uma pena não aproveitarmos dessas empatias, não é? E dessa colaboração para trabalharmos em conjunto. Não é? Só gostava de dar ainda aqui uma nota, que é um caso que nos aconteceu aqui na Open há relativamente pouco tempo, precisamente de um conjunto de associações na área da agroindústria, como agora se chama, que foram eles que tomaram a iniciativa de vir ter connosco e conhecer a realidade dos moldes. Eu fiquei assim relativamente surpreendido, mas depois aprendi, ou seja, eles, seja para televisão ou por jornais, não sei, conheceram que a realidade aqui da indústria de moldes, seja aqui, seja em Oliveira das Meias, fazem parte do mesmo, como se diz, do ecossistema, portanto que, sendo uma coisa muito nacional, tínhamos para já produção a 95% que era exportável. E outra coisa, os nossos clientes, sendo exportado 95%, os nossos clientes são internacionais. A ambição deles era mudar o paradigma deles. Eles vendem para o mercado nacional e queriam aumentar a exposição para vender no mercado internacional. E eles vieram, pelo menos, ouvir-nos para saber o que é que a gente andava a fazer para conseguir fazer isto. É evidente que isto leva muitos anos, décadas. Há décadas que nós andamos a trabalhar nisto. Simplesmente eles tiveram a humildade, diria eu, e a curiosidade de saber o que é que estava a acontecer e eles vão lançar um projeto conjunto para que os diversos produtores, não é, se juntem e vão para o terreno, que neste momento já estão. Atenção. Eles só vieram foi, de alguma maneira, consolidar as ideias e aprender, enfim, connosco, se é possível dizer assim, o que é que nós andávamos a fazer de bem para aprender connosco e tentar, na versão agroindústria, fazer, digamos, promoção no mesmo sentido. E é muito curioso, quer dizer, nunca me passaria para a cabeça que nós, simplesmente, pronto, houve um que disse e para mim já passou a ser um exemplo para dar, por exemplo, aqui, neste momento. E, portanto, é isso. Já agora, em Montemoro Novo, há um caso, que como está há 6 meses não é capaz de não saber, mas nós tivemos pessoas jovens do secundário que vieram fazer estágios à Marinha Grande na área da mecânica. E precisamente isso só aconteceu, não é? Precisamente porque houve o data a conhecer. E, portanto, nestas conversas abertas, digamos, seja lá, seja cá, eles aperceberam, já agora vamos entalar estes, não é? E arranjaram os estágios lá para os nossos jovens. E a realidade foi essa, que se fez, não é? Muito obrigado, Sr. Engenheiros. A terminar, gostaria de agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui presente. É um gosto, aliás, é uma obrigação. A Rádio da Marinha Grande e o Jornal da Marinha Grande estarem nestes momentos, transmitirem em direto, graças ao apoio técnico do Pedro Gelo, o qual agradeço, foi um gosto. Agradecer a presença do Sr. Vereador da Câmara de Montemor, o Novo, Gelo Porto, muito obrigado. Levo um abraço ao meu querido amigo José Filipe Pinto, que é seu conterrâneo. Um abraço também para agentes de Oliveira das Meias. Sr. Vice-Presidente, muito obrigado pela sua participação. Meu caro amigo Paulo Fernandes, é sempre um gosto ouvi-lo. Ainda recentemente estivemos no Fundão, fomos muitíssimo bem recebidos. Aliás, somos sempre bem recebidos no Fundão. E, Sr. Presidente, é sempre um gosto ouvi-la, a doutora Cidália Ferreira, e que leve a Marinha Grande a bom porto. Sr. Engenheiro, muito obrigado também pela sua colaboração. Foi um gosto. Terminamos. Obrigado pela vossa presença. E se me quiserem convidar para o ano, convidem-me e espero que esteja um pouco melhor aqui da garganta, que isto hoje não estava nada bom. Muito obrigado, ouvintes da RCM, um resto de bom dia e até uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos.